Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre lipídios em alimentos, tá? Então, numa primeira parte, eu vou falar sobre os lipídios, as características, e no segundo momento nós vamos falar das reações que os lipídios sofrem. Bom, os lipídios abrangem um número vasto de substâncias, e isso acaba dificultando a sua definição exata. Eles podem ser definidos genericamente como compostos que apresentam baixa solubilidade em água, pelo fato de terem um alto caráter apolar, solúveis em solventes orgânicos, justamente também por causa desse caráter apolar, e são compostos formados principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas também podem conter fósforo, nitrogênio e enxofre. Aqui eu tenho um rótulo de um alimento. E onde será que está aqui os lipídios, tá? Os lipídios estão representados aqui como as gorduras totais, as gorduras saturadas e as gorduras trans, tá? Então, gordura é um outro nome bastante utilizado para lipídios. Funções dos lipídios. Obviamente, nós sabemos que tem a função nutricional, mas os lipídios também servem para isolamento térmico, eles servem para permeabilidade das paredes celulares, sabor e palatabilidade dos alimentos, maciez em produtos de panificação, sensação de saciedade após a alimentação, agentes emulsificantes, monoglicerídeos, diglicerídeos e fosfolipídios. Classificação dos lipídios. Número 1, lipídios simples ou neutros. São aqueles formados a partir de uma reação de esterificação entre os ácidos graxos e o glicerol, que é um álcool. Ele pode ser subdividido em gorduras, que são os ésteres formados a partir justamente desses ácidos graxos e glicerol, e também temos aqui as ceras, que são misturas complexas de álcoois, ácidos e alguns alcanos de cadeias longas. Número 2 são os lipídios compostos. Eles contêm, além desse grupo éster, outras substâncias, como, por exemplo, o fosfolipídio, que vai conter o ácido fosfórico, e pode ter também um outro grupo, normalmente nitrogenado. Também temos os cerebrosídeos, eles são formados por ácidos graxos, um grupo nitrogenado e um carboidrato, mas nesse caso ele não contém o grupo fosfórico. Para você ter aqui a ideia do que é então um fosfolipídio, você tem aqui no meio o glicerol, tá? Aí aqui em rosa você tem os ácidos graxos que estão esterificados e em verde você vê aqui então o ácido fosfórico, tá? E aqui embaixo, além do ácido fosfórico, a gente vê uma continuação da cadeia aqui com a presença do nitrogênio. Número 3 são os lipídios derivados. Eles são obtidos por hidrólise dos lipídios neutros e compostos, mas eles apresentam as propriedades ainda de lipídios, tá? Dentre os lipídios derivados aqui, eu quero falar principalmente dos ácidos graxos. Vamos começar aqui falando um pouquinho das gorduras, os triacilgliceróis, também conhecidos como triglicerídeos. São os lipídios mais importantes em alimentos, perfazendo aí 99%, são constituídos por uma molécula do glicerol, onde nós teremos 3 ácidos graxos esterificados. Os ácidos graxos geralmente são representados por R1, R2 e R3, que podem ser iguais ou diferentes. Mas na natureza é raro encontrar um triacilglicerol onde esses 3 ácidos graxos sejam
iguais. Quando você faz a hidrólise desse triacilglicerol, você vai ter os ácidos graxos livres, que é a maior porcentagem, e o glicerol, que é 5%. Os mono e digliceróis são utilizados pela indústria de alimentos como emulsificantes. Ácidos graxos, o que são essas moléculas? Eles são compostos que possuem uma longa cadeia de hidrocarbonetos, ou seja, carbono e hidrogênio, e no final nós teremos um grupamento carboxila. Podem ser saturados ou insaturados. O exemplo aqui, então eu tenho o ácido láurico, ele possui 12 carbonos, é saturado, ou seja, não possui nenhuma ligação dupla. E aí reparem no ácido, no grupamento carboxila no final. Os outros ácidos graxos vão diferir desse pelo tamanho da cadeia carbônica, o número e a posição das ligações duplas quando houver. Então, só para a gente entender então melhor aqui. Os acilgliceróis, o que vai ser? Nós temos então aqui o glicerol, que é o álcool, que tem 3 hidroxilas. Os ácidos graxos vão se ligar nessas 3 hidroxilas. Então, eu preciso de 3 ácidos graxos, tá? A reação vai acontecer, então, entre esses grupamentos que foram destacados. E quando a reação de esterificação acontece, nós temos a saída, então, da água. E aqui, no final, então, está mostrando o triacilglicerol, tá? Aqui, então, um esquema para mostrar para vocês a diferença entre mono, di e triacilglicerol. O primeiro esquema mostrando monoacilglicerol, onde você tem o glicerol e somente um ácido graxo esterificado, mostrando aqui em cima. O segundo esquema para mostrar a formação de um diacilglicerol ou diglicerídeo, onde nós temos 2 ácidos graxos esterificados. E por último, o triglicerídeo, onde nós temos 3 ácidos esterificados no glicerol. Tipos de ácidos graxos. Como nós vimos, os ácidos graxos podem ser saturados, como é o caso aqui do ácido esteárico. O ácido esteárico, por que nós temos aqui o número 18, 2.0? Esse 18 representa o número de carbonos que essa molécula possui e o 0 para mostrar que ele não tem nenhuma dupla ligação, nenhuma insaturação. Já o ácido oleico, ele também possui 18 carbonos, mas ele possui uma dupla ligação, por isso que eu classifico ele como monoinsaturado. E o que significa esse delta 9 aqui? Significa a posição onde está essa dupla ligação. Então, por exemplo, vamos contar aqui comigo. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, está no carbono 9. Continuando, o ácido linoleico, ele possui 18 carbonos, mas ele possui 2 insaturações, que estão nos carbonos 8 e 12. E a mesma analogia para esse último, o linolênico, que possui 18 carbonos, 3 insaturações nos carbonos 9, 12 e 15. O linoleico e o linolênico, eles são classificados como poliinsaturados, pois possuem mais de uma ligação dupla. Então, a definição aqui, né, de ácidos graxos são ácidos carboxílicos com uma cadeia linear de hidrocarbonetos. Tá? Então, aqui tem só mais alguns exemplos para vocês. A estrutura, a abreviação, que nós agora já sabemos por quê, o nome sistemático e o nome comum deles. Como nós também já vimos, eles podem ser saturados ou insaturados, dependendo se ele não tiver ou tiver ligações duplas.
Essa tabela, então, mostra apenas ácidos graxos saturados, tá? Então, aqui você vê que tem desde 4 carbonos até 24 carbonos. Os nomes de cada um deles aqui, e aqui o ponto de fusão, mostrando que quanto maior o número de carbonos, maior vai ser o ponto de fusão, porque maior vai ser a interação entre essas cadeias, certo? Então, por isso que o ponto de fusão vai aumentar. Ácidos graxos insaturados, eles também possuem, obviamente, né, um grupo carboxílico, a cadeia de hidrocarboneto, mas ele possui uma dupla ligação ou mais. O ácido oleico, tá? Ele tem, então, 18 carbonos e uma dupla ligação. Aqui está a fórmula dele, certo? E nessa tabela, uma tabela agora de ácidos graxos insaturados, mostrando aqui o símbolo, a simbologia, né, que nós já estudamos, o nome e também o ponto de fusão. Uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção é para essa letrinha 9, que acompanha aqui o 9. O que significa isso, né? O C ou a letra T? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que significam as conformações cis ou trans, tá? Agora, uma coisa interessante que acontece aqui é que quanto mais insaturações ele tiver, o ponto de fusão aqui ele vai diminuindo, né? Por que isso? Porque principalmente esses ácidos graxos insaturados, eles vão ter a conformação cis. Então, é uma molécula que ela vai se curvar, né, por causa dessas duplas ligações e da conformação cis. Então, o empacotamento delas já não é tão eficiente. Por isso que acaba abaixando o ponto de fusão. Vamos relembrar aqui a isomeria cis-trans. Lembrando, então, que cis é porque quando você tem os radicais iguais do mesmo lado da molécula, seja aqui, né, para cima ou para baixo, tanto faz. Os isômeros cis são os mais comuns na natureza. E também nós temos os isômeros trans, onde os radicais aqui estão na diagonal aqui, certo? Tá? Então, aqui, só mais um exemplo para vocês. Nós temos aqui o ácido linoleico. Uma observação aqui que eu quero falar é que esse ácido aqui também ele é conhecido como ômega 6, da classe do ômega 6. Por que isso? Quando a gente usa essa letra ômega, é porque nós estamos querendo dizer que a dupla ligação ela está sendo contada, na verdade, daqui do final da molécula para trás, tá? E não do ácido carboxílico. Então, por exemplo, o ácido linoleico, ele é o ômega 6. Por quê? Vamos contar aqui onde que estão as duplas ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, esse daqui faz parte do ômega 6. Já o linolênico, ele faz parte do ômega 3. Por quê? Pelo mesmo raciocínio explicado anteriormente, então vamos contar os carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, tá? Por isso, então, que ele faz parte da classe do ômega 3. Nessa tabela eu estou mostrando a composição em ácidos graxos de algumas gorduras, tá? Então, nós temos aqui as gorduras saturadas, as gorduras monoinsaturadas e as poliinsaturadas. Eu quero que vocês reparem aqui que as gorduras saturadas, geralmente, elas são sólidas, pelo fato que nós já explicamos de se são gorduras saturadas, não possuem uma dupla ligação, as moléculas são mais alongadas, elas empacotam melhor, então o ponto de fusão dela é mais alto e na temperatura ambiente ela é sólida. Conforme você vai aumentando, né, o número de insaturações,
essas moléculas já não empacotam tão bem, o ponto de fusão é mais baixo e elas são líquidas na temperatura ambiente. O que são ácidos graxos essenciais? São ácidos graxos que nós não sintetizamos. Então, nós temos que obter pela dieta. Então, geralmente são ácidos graxos poliinsaturados, tá? Aqui pela sigla, nós temos a sigla PUFA, ok? Que vem do inglês. E os mais importantes aqui são o ácido linoleico, que nós já vimos, e o linolênico. Esses ácidos graxos, inclusive, são precursores de todos os outros PUFAs. Então, por exemplo, o ácido araquidônico, ele pode vir do ácido linoleico, por exemplo. Então, você obtém ele da dieta, por exemplo, óleos de soja, girassol, e por meio de reações que vão acontecer no organismo, com a presença aí de enzimas, nós vamos transformando ele no ácido araquidônico. Outro exemplo aqui agora com ômega 3. Então, eu obtenho ele da dieta, soja, nozes, canola, também por meios de outras reações, por enzimas, nós chegamos em outras moléculas essenciais aí para o nosso organismo. Então, o que foi explicado até aqui nos faz diferenciar o que óleo de gordura, certo? Pelo que nós já explicamos aí, que tem a ver com o número de insaturações dos ácidos graxos, o que vai mexer aí no ponto de fusão das moléculas, e a definição com relação à nomenclatura é que, então, óleo ele é líquido à temperatura ambiente e a gordura é sólida à temperatura ambiente. E sendo que a temperatura que eu estou usando para falar como limite aí é 20 graus Celsius. A palavra azeite, ela é um termo utilizado apenas para óleos provenientes de frutos. Então, por exemplo, de oliva e dendê. Aqui, então, só para mostrar mais uma vez, né? Por que a gordura saturada ela é mais sólida? Porque as moléculas são alongadas, empacotam é mais alto. Já se você tem gorduras insaturadas, você tem uma quebra nessas moléculas, elas já não empacotam tão bem e o ponto de fusão é mais baixo. Vamos aprender um pouco sobre as reações que acontecem com os lipídios. Primeira reação aqui é a reação de... O que acontece? Ela é a desesterificação do triacilglicerídeo. Eu preciso ter a presença de uma solução concentrada de uma base forte, seja hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, sob aquecimento. A reação ela está sendo mostrada então aqui. Você tem o triacilglicerol, tem a presença da base forte, você aquece e aí você desesterifica, ou seja, você vai arrancar, vai tirar o ácido graxo do glicerol. E aí, na hora que ele sai como um sal de ácido graxo. Reações de neutralização e saponificação e determinações analíticas. Bom, então vamos lá. Índice de saponificação. Número de miligramas de hidróxido de potássio requerido para saponificar 1 grama de óleo ou gordura. É utilizado para estimar o peso molecular médio dos ácidos graxos, uma vez que a reação ela segue uma estequiometria aí, né? É uma proporção. Então, se eu sei quanto de hidróxido eu estou usando, eu sei também mensurar depois o quanto de óleo ou gordura eu vou ter. A mesma coisa, né? Se eu quiser fazer um índice aí de acidez, é o número de miligramas de hidróxido de potássio, por exemplo, necessários para neutralizar os ácidos graxos livres que estão presentes em 1 grama de óleo ou gordura. Tá? Lembrando aqui que para esse índice de acidez, a gente vai fazer então uma titulação.
você pode colocar, né, para titular a base, e aí você titula a sua amostra, e aí vai acontecer então uma reação de ácido-base, porque nós temos o ácido no ácido graxo, e nós temos a base, como por exemplo o hidróxido de potássio, e vai acontecer essa reação, que também é possível quantificar. Reação de hidrogenação. O que acontece aqui? O que acontece é a adição de hidrogênio às duplas ligações dos ácidos graxos insaturados. Então, por exemplo, eu tenho aqui tanto o ácido oleico quanto o ácido elaídico, eles possuem duplas ligações. Quando você então utiliza esses dois e faz a reação de hidrogenação, você consegue chegar no ácido esteárico, onde ele fica totalmente saturado. Então, por exemplo, é o que acontece, por exemplo, quando a gente quer transformar o óleo vegetal. A gente chama, inclusive, de gordura vegetal hidrogenada, né? Você tem, então, as duplas ligações, você vai usar hidrogênio. Fora isso, você precisa ter um catalisador, que pode ser níquel, paládio ou platina, né? A gente vai usar isso finamente dividido. E aí você vai saturar essas moléculas, tá? Então, daí então aqui só mostrando que, por exemplo, quando você tem aqui, né, um isômero cis e um trans, o ponto de fusão deles é bastante, mexe, né, bastante, como nós já havíamos discutido, tá? Quais seriam os principais objetivos dessa hidrogenação? O principal motivo, né, um dos principais, ele vai converter óleos em gorduras plásticas, vai melhorar a firmeza da gordura, vai reduzir a susceptibilidade à deterioração e, por exemplo, eu posso fazer a produção de margarinas e outras gorduras compostas. Bom, no processo de hidrogenação, pode haver também a formação de ligações duplas trans, ou seja, gorduras trans. E essa gordura a gente já sabe que ela pode ser prejudicial à saúde, principalmente quando consumida em grande quantidade, certo? Então tá aqui um exemplo de um ácido graxo trans, tá? Lembrando da isomeria trans novamente aqui. Tipos de deterioração dos lipídios. Primeiro tipo aqui que nós vamos falar é da hidrólise. O que seria isso? Então, é a quebra da ligação éster do triglicerídeo. Ele vai formar ácidos graxos livres, o glicerol, ou se você tiver uma quebra incompleta, você pode ter um mono ou diglicerídeo. Essa reação ela pode ser catalisada por ácidos, altas temperaturas, enzimas lipolíticas e teores elevados de umidade. Os compostos que são formados são mais voláteis e quimicamente mais reativos, caracterizada por flavor semelhante a sabão. E aí o que pode acontecer também é uma polimerização, que seria o quê? A interligação de duas ou mais moléculas de ácidos graxos ou compostos intermediários da reação de oxidação dos lipídios. E isso vai promover um aumento da viscosidade do óleo. Outra reação é a reação de oxidação. Essa reação de oxidação é a principal causa de deterioração dos lipídios. Ela é acelerada pela temperatura, mas ela ocorre mesmo à temperatura ambiente. Ela forma peróxidos como compostos intermediários, forma compostos voláteis sensorialmente que são indesejáveis, podem causar a destruição de vitaminas, ácidos graxos essenciais, pigmentos e aminoácidos. É uma reação autocatalítica e pode ocorrer também nos lipídios intracelulares. Os mecanismos que essa reação pode acontecer são ou fotooxidação
onde nós vamos ter o ácido graxo insaturado mais um oxigênio singlete, e também a autooxidação, onde você vai ter o ácido graxo insaturado mais um radical livre. Vamos entender melhor então como que seria essa reação. Primeiro aqui a gente tem que saber a formação do oxigênio singlete. O que acontece? Tem pigmentos vegetais ou animais, por exemplo, clorofila, riboflavina e hemoglobina. Isso daqui é sensível à luz, fotossensor. Então, quando isso recebe a luz UV, ela pega o oxigênio triplete, que é o oxigênio normalmente encontrado na natureza, e transforma isso em oxigênio singlete, que é uma forma muito reativa do oxigênio. E aí, o que vai acontecer? Nós temos o ácido graxo insaturado, lá com a dupla ligação. Tem a incidência, então, da energia da luz, né? Ou na forma de luz, ou na forma de calor. E aí, você vai arrancar o hidrogênio e vai ter um radical livre. Essa aqui que eu acabei de mostrar para vocês é a etapa chamada de iniciação ou indução. Por enquanto aqui, o consumo de oxigênio é baixo, é lento. Eu ainda não vou ter peróxidos, tá? O nível de peróxidos é muito baixo. Por enquanto, o cheiro, o sabor e o aspecto permanecem inalterados, mas aqui eu vou ter o aumento da concentração de radicais livres, tá? Aí eu vou para uma segunda etapa, que é a etapa de propagação. Lembra aquele radical livre que tinha sido formado na primeira etapa? Agora aqui, o consumo de oxigênio ele aumenta mais rapidamente, lembrando aqui, né, do oxigênio, aquele oxigênio singlete. E aí vai acontecer uma reação, vai ter o aumento do nível de peróxidos, e esse radical peróxido vai atacar outro ácido graxo. E aí eu vou ter a produção de hidroperóxido e a regeneração do radical livre, que ele pode voltar e continuar essa reação. Por fim, essa reação, a última etapa, ela se chama terminação. Aqui o consumo de oxigênio ele já está mais estabilizado, ele tende a cair. A formação dos hidroperóxidos também vai cair. Só que aqui o que acontece é que você já vai ter um aumento das alterações organolépticas, como sabor, odor, consistência e odor. Tá? Então, nessa reação, o que vai acontecer é que os radicais peróxidos eles começam a se juntar para formar produtos. Vamos aplicar isso, então, que a gente aprendeu agora, usando o exemplo aqui dos triglicerídeos. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o triglicerídeo. E aí eu peguei esse aminoácido de cima, e aí aqui eu tenho a dupla ligação, o ácido graxo insaturado. E é aqui que, por exemplo, pode começar a acontecer essa oxidação, tá? Então, lembrando, qual é a primeira etapa mesmo? Eu tenho a luz incidindo, né? UV na forma de calor, isso atinge os sensores, e aí você tem a formação do oxigênio singlete, que vai levar, então, a série de reações. Reparem esse quadrado aqui que está de uma cor diferente, ele vai continuar, então, a reação no próximo slide. Então, aqui, né? Ele teve, então, aqui, arrancou o hidrogênio e ficou aqui o radical. Esse hidrogênio foi arrancado. Ficou aqui, então, o radical livre. Daí, lembra qual que era a próxima etapa? Esse radical livre vem aqui, né? Ele vai reagir com o oxigênio. Daí vai ter a formação do radical peroxil, que é esse daqui. Esse radical peroxil reage com um novo ácido graxo e aí vai ter a formação agora do peróxido. E vai ter a regeneração desse radical livre aqui, que pode voltar e continuar atacando outros ácidos graxos, tá?
E aí, o que esse radical peróxido pode fazer? Ele pode tanto fazer oxidação de proteínas, descoloração de pigmentos, pode levar a oxidações secundárias, vitaminas, tá? Então, ou seja, isso aqui é muito reativo, tá? Então, aqui, só para a gente terminar, mostrando então, né, os mecanismos de oxidação de lipídios no início aqui, daí durante a propagação, você tem um aumento de algumas dessas características, tá? Sendo que o maior deles no final que é a absorção de oxigênio, e o que acontece ao contrário é que a palatabilidade ela vai diminuindo aqui, conforme vai avançando o tempo, certo? Então é isso, pessoal.